somos 5 curadores. O Johan Voltz, o curador-chefe, ele então convida a mim, a Sofia Olascoaga, do México, a Gabi Novo, da África do Sul, e o Lars Van Lassen, da Dinamarca, para compor o grupo de co-curadores. Temos também, trabalhou com a gente durante todo esse período, a Catarina Duncan, como assistente curatorial, e a Isabela Rigéis, são assim, 2 presenças fundamentais também nesse processo. E eu acho que desde o princípio a gente entendeu que essa cidade precisa... Nenhum de nós é originalmente de São Paulo, nenhum de nós morava em São Paulo quando o convite foi feito, mas a gente entendeu que São Paulo era um pouco o nosso ponto de partida, o lugar onde esse encontro se daria, e, portanto, como primeira estratégia de trabalho, decidimos todos vir morar em São Paulo. Assim, eu acho que isso não é óbvio, assim, a curadoria não precisa estar no território, não precisa estar no lugar para ela acontecer, ela pode acontecer. Há muitas formas da gente trabalhar, de longe, fazendo reuniões, visitas esporádicas, mas a gente resolveu estar baseado aqui, ir trabalhar todos os dias lá no prédio da Fundação, frequentar o Parque Ibirapuera e entender o lugar onde atuaríamos mais diretamente, aquele entorno imediato que é o Parque Ibirapuera. Bom, esse então é o prédio da Bienal, são 30 mil metros quadrados de espaço expositivo, a gente está usando 25 mil, tem 5 mil ali que está reservado para uma área do MAC, o MAC ocupa um pedaço desse prédio, mas de toda forma é um espaço bastante desafiador, não só pela extensão dele, mas porque tem uma arquitetura muito presente, um prédio do Niemeyer. É muito comum que os curadores, os arquitetos, quando a gente vai sempre pensar na expografia e na maneira de ocupar, que haja um certo estranhamento, para não dizer um conflito com esse grande espaço. Mas como eu falei desde o começo, também pareceu que mais do que com esse prédio, a gente estava trabalhando com esse parque. Assim, o parque é um lugar muito importante para a cidade, é um lugar de convivência, de encontro, ele é extremamente utilizado, há muitas comunidades frequentadoras do parque. Então, antes mesmo de começar a pesquisar sobre artistas, eixos curatoriais, modos de atuar ou de ocupar esse prédio, a gente fez uma longa pesquisa pelo parque, assim, visitando as outras instituições, os outros equipamentos culturais que estão no parque, entendendo como realmente o uso desse ambiente, como ele funciona como espaço público, desde o Viveiro Manequinho até a Uma Paz, até o Museu Afro, enfim. Fomos, de fato, pesquisar, conversar com gestores dessas instituições. Esse foi um momento de pesquisa muito importante para nós, assim. Inclusive para posteriormente entender que não havia necessidade, por exemplo, de superocupar o parque. Essa ideia de que uma obra de arte vai para um espaço externo ao seu espaço positivo para ativar aquele espaço. Não há lugar mais ativado na cidade de São Paulo que o Parque Ibirapuera. Então, por exemplo, esses primeiros gestos que às vezes nós curadores fazemos, assim, de simplesmente achar que com a arte, com o nosso trabalho, a gente vai redimir todo e qualquer espaço, absolutamente não. Aqui o parque é bastante vivo. Bom, então estávamos trabalhando nesse prédio. Eu acho que essa foto faz pensar que quando a gente começou a frequentar esse prédio, ele estava assim vazio. Logo veio a imagem de que a gente estava diante de uma floresta, assim, e essas colunas, elas de alguma forma pareciam troncos de árvores, e parecia que a gente estava numa daquelas caminhadas guiadas. Assim. Eu acho que depois essa imagem, quando confrontada com a imagem de uma floresta mesmo, de uma mata, ela gera a nossa identidade visual. Essa, digamos, seria a nossa Samaúma, né? Assim, a nossa árvore mestra dentro dessa floresta. Então, acho que ontem vocês assistiram a fala do Johan. Quando nos convidou, ele nos propôs esse tema, essa ideia da incerteza, mas naquele momento a gente ainda estava pensando em medidas de incerteza. Eu acho que ele falou ontem sobre essa passagem, né, entre medidas de incerteza para incerteza viva. Mas a gente durante muito tempo, trabalhou com alguns conglomerados de ideias mesmo. A gente estava pensando em cosmologias, em extinção, a gente estava pensando em narrativas, estava pensando em educação, e essas cada um desses grandes eixos aglomerava outras grandes ideias, e a gente foi mais ou menos organizando elas num território.
numa cartografia que depois nos leva efetivamente para uma pesquisa que a gente entendeu que precisava acontecer em territórios reais. Assim. Então, era como se cada um desses temas nos levasse para um tipo de lugar e nós resolvemos ir fisicamente para alguns lugares que pareciam estar conectados a esses grandes temas que foram sendo criados ao longo das discussões. Isso gerou um programa chamado Dias de Estudo, que a gente começou a executar. Então, ao longo de 2016, assim, desde o começo de 2016, e que era nada mais, nada menos do que um jeito da gente entender, enfim, há muitas formas de fazer pesquisa curatorial, assim, e há muitas formas de se acercar de um tema e de um conceito, e para nós era muito importante ir para alguns lugares, entender que os territórios em contato com o nosso corpo, em contato com as questões daquele lugar, que esses temas e essas ideias que aqui ainda estão um pouco abstratas e que são quase genéricas ou que dão a ideia de que cabe em tudo, a materialidade, a vida e o vigor do território, eles informariam e transformariam então a nossa maneira de discutir e de se aproximar e de tentar refletir sobre esses macro temas que a gente estava especulando. Então, começamos por Santiago, no Chile, para discutir a ideia de cosmologias. O Chile tem essa condição, eles têm uma cultura, de alguma forma, quase da tábula rasa, assim, de sempre, diante de destruições, a reconstrução. Eles, enfim, falam, e há muitas narrativas na história chilena sobre reconstrução, um novo começar. Então pareceu que era um lugar, tem essa condição geográfica de ser o fim do mundo ali, assim, aquela pontinha, enfim, todo fim de mundo é também um começo do mundo, então pareceu um lugar muito interessante para discutir cosmologias. Isso, então, é Santiago, cosmologias de começos e fins. Depois a gente foi para Lamas, no Peru, foi visitar a comunidade Quechua Lamas. A ideia, então, do retorno à natureza era também uma ideia de discutir conhecimento, formas de saber, formas de aprendizado e de uma necessidade também de desaprendizado. Isso era um outro eixo importante para a pesquisa. Depois fomos para Accra, em Gana. Accra tem essa qualidade de ter sido uma cidade que recebeu escravos retornados ao longo do tempo e se constituiu em Accra uma comunidade chamada o Tabon People. Eram pessoas que tinham voltado do Brasil e que, quando perguntados sobre qualquer coisa, respondiam tá bom, e então ficaram conhecidos como Tabon People. Para nós era importante e interessante voltar para o continente africano, encontrar essas muitas camadas de história, essas sobreposições de momentos históricos, de culturas, da linguagem, das palavras, e, enfim, entender essa paisagem histórica e humana que vai se deslocando. Então aqui tem um assunto das migrações mesmo, que para nós era importante. E por fim chegamos então em Cuiabá, que é enfim, o centro geodésico da América do Sul. Como fala na música do Caetano, o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico é Cuiabá. E Cuiabá para nós era um território muito significativo para pensar na ideia de extinção mesmo, de fim de mundo. Assim, a cidade de Cuiabá, a história oficial da cidade de Cuiabá, ela começa com a chegada dos bandeirantes, né, com a tentativa dos bandeirantes invadindo o Mato Grosso e tentando escravizar índios. Né? Eles foram lá para escravizar índios, são recebidos a flechadas pelos cochiconés, recuam um pouco, mas no caminho de volta acham ouro de aluvião, assim, vindo na água dos rios, e começam então a fazer os primeiros assentamentos que depois vão ser a cidade de Cuiabá. Mas, obviamente, Mato Grosso é dos estados com maior diversidade de população indígena do Brasil. E desde esse momento, assim, a história desse território é sempre uma história de expoliação, de extração. É sempre todos os ciclos econômicos, por assim dizer, são ciclos de expoliação. Então, primeiro o capital humano, as pessoas
depois o ouro, depois tem plantação de cana-de-açúcar, e por fim, enfim, chegando aí numa linha que chega, obviamente, nas grandes monoculturas. Quando a gente pensou no Mato Grosso, eu resolvi dar um Google Images, assim, a gente pensando, bom, onde a gente poderia discutir perda de diversidade, extinção. A gente deu um Google Images assim, em Mato Grosso, e aparecem muitas fotos como essa. Essas fotos quase elas têm uma plasticidade quase obscena, né, assim, de uma ideia de desenvolvimento, de progresso. O próprio nome do território, Mato Grosso, né, assim, o Mato Grosso é um mato alto, mas é mato, assim, mato você capina, corta, você dá qualquer uso melhor do que ele. E o mato é o cerrado, apenas, assim, dos biomas mais importantes, mais frágeis, com uma enorme biodiversidade de fauna e flora, que é simplesmente devastado para os pastos todos de soja, de todas as monoculturas dessa região e da agropecuária, da pecuária, sobretudo. Então, para nós foi muito simbólico ir para Cuiabá, ir para Acre, ir para Lamas e Santiago, e também entendendo que Cuiabá, Acre, Lamas são muitos, assim. Então, não era que esse era o único lugar para onde nós poderíamos ir, mas era um lugar significativo para entrar para encontrar e confrontar também um pouco essas questões a partir do nosso corpo mesmo. Assim. Essa talvez uma limitação também dos dias de estudo. A gente, todo o evento dos dias de estudos teve uma instância pública, mas a gente entendeu que a gente não conseguiria fazer isso de maneira massiva, com muitas pessoas em cada um desses lugares. Era muito importante ir entrar em contato com os interlocutores do lugar, conversar com as pessoas. Então a gente convidou sempre um grupo de pessoas, um grupo heterogêneo, pessoas de diversas áreas. Então, em Cuiabá, por exemplo, tinha o Álvaro Tucano, um xamã indígena dos Tucano, a Naine Terena, uma liderança super importante lá do Mato Grosso, o Pedro Cesarino, antropólogo, o Rodrigo Nunes, filósofo, artistas, o Bené Fonteles foi conosco, a Carolina Caicedo, enfim, cada um desses lugares tinha um grupo de pessoas que de alguma forma poderia nos ajudar a encontrar os agentes daquele lugar e começar uma conversa. Eu acho que isso expande de alguma forma territorialmente, temporalmente a Bienal, mas eu acho que é também uma ideia de que essa pesquisa ela é muito mais quase como fazer vibrar mesmo essas questões a partir daqueles lugares, e ela é menos direta para a exposição. Assim, ela, obviamente, que eu acho que a repercussão dessas viagens está na exposição, mas não é alguma coisa que você retira de um lugar e você desloca, apropria, coloca em outro. Assim, eu acho que tem, de fato, um trabalho de elaboração que acontece quando você vive uma experiência. Eu acho que essas experiências elas dão um espaço expositivo mais do que um artista daquele lugar ou um trabalho que foi desenvolvido a partir daquela viagem. Existe, por exemplo, o Tabombazo, um trabalho da Vivian Kakuri, acontece e é totalmente transformado quando a Vivian participa da viagem a Gana conosco. O trabalho da Carolina Caicedo também se transforma quando ela vai até Cuiabá. Mas esse não era o foco dessas viagens. O foco das viagens era, de fato, ser confrontado com a experiência e com todas as questões que surgem quando você está com seus dois pés em cima de um território outro ao seu. Essa foto é muito significativa para nós. Isso é no Centro Geodésico da América do Sul. Então, esse aqui na frente é o Bené. Ali no fundo está o Pedro Cesarino, o Rodrigo Nunes. Enfim, parece a gente está no abismo mesmo, assim, numa pedra, num limite ali para o abismo, vendo a Chapada dos Guimarães, um lugar muito forte, muito poderoso, onde viveram e vivem uma série de povos indígenas. Foi muito significativo. Assim. E essa ideia de fato, encarar o precipício. De fato, para nós era um jeito de pesquisar, era um jeito da gente se acercar desses assuntos, desses temas, e eu acho que era um jeito, de alguma forma, de sermos ainda que poucos. Assim, bom, essa foto não estamos todos, uma parte não tinha vertigem, não conseguiu chegar até ali, uma parte do grupo.
Mas eu acho que era um jeito da gente trazer conosco mesmo, quase como uma epidemia, assim, que tem um infectado, assim. Ao final decidimos trabalhar com 81 artistas, depois de uma série de viagens de pesquisa, não só essas, mas viagem para outros lugares. Nos reunimos, decidimos trabalhar com 81 artistas. Para nós era muito importante que fossem, que a gente desenvolvesse projetos comissionados, né, projetos que seriam feitos não só considerando aquele espaço físico, mas também considerando o contexto desse ano, o contexto político, social, econômico, cultural, enfim, que estávamos todos imersos ali ao longo desse tempo de trabalho. É sim uma seleção de artistas, com alguns artistas históricos importantes, enfim, nomes consolidados, etc. Esses trabalhos são quase como trabalhos que informam um pouco a seleção e que informam um pouco a nossa pesquisa, mas para nós era muito importante também trabalhar com um corpo de artistas jovens. A gente acha que nessa ideia de Incerteza Viva é importante ter uma produção vibrante, nova, arriscada, que está ainda, que vai ser muito transformada, amadurecida, que vai se encaminhar para outras direções, mas pareceu que era um jeito da gente abordar a ideia da Incerteza Viva, era com artistas mais jovens mesmo. Eu acho que agora na lista final isso foi notado, mas é uma lista que tem, pela primeira vez na história da Bienal, mais mulheres do que homens. Isso não era um preceito curatorial exatamente, queremos uma lista com mais mulheres, mas eu acho que esse era um valor que todos nós, curadores, cidadãos, carregamos, assim, então entendendo que obviamente tem sempre menos mulheres representadas em museus, em exposições, na história da arte. Então era importante sim que na nossa pesquisa a gente fizesse e tivesse um olhar mais atento e dedicado à produção das mulheres. Então acho que é natural que essa lista tenha mais mulheres que homens nesse sentido. O mesmo para algumas regiões que nos pareciam regiões muito importantes para o tema que a gente estava trabalhando, que também são regiões que normalmente estão menos visíveis e menos presentes no nosso senso comum de profissionais da arte. Então tem também uma representação expressiva de artistas africanos, latino-americanos, artistas caribenhos. Também, de novo, não era assim, vamos fazer um recorte geopolítico para a Bienal, mas é natural quando você se dedica a esses territórios e a essas outras qualidades, enfim, que vão se aproximando da pesquisa. Então foi, digamos, alguma coisa natural no processo. Esse trabalho da entrada, ele me lembra algumas coisas que para nós eram importantes também na feitura dessa exposição. A primeira delas é que a gente lutou muito institucionalmente, e essa é uma luta que a gente pegou o bastão de bienais passadas, sobretudo da última edição, que era de tentar remover as barreiras de acesso entre o parque e o pavilhão. Então a entrada do pavilhão está aqui no fundo das obras do Casper. Essa é a porta principal. Tem duas portas laterais que estão abertas e não há nem catraca, nem detector de metal. Essa segunda parte eu nem devia contar. Mas, enfim, eu acho que é significativo, é importante, porque significa que você vem do parque e não há adesivo, pulseira, não há nada que lhe impeça de entrar no pavilhão. Você vem direto, a não ser que você esteja com um skate, uma bicicleta, uma mochila grande, você passa num guarda-volumes que está do lado de fora. Isso para nós era muito importante, que todas as estruturas, os dados, os indícios institucionais estivessem do lado de fora do prédio, para que quando o visitante entrasse no prédio ele já estivesse imerso na exposição. E para essa imersão a gente escolheu o Franz Krasber com esse conjunto. São mais de 80 esculturas que abrem a exposição. Ele pareceu, para nós, era um artista importante na pesquisa, ele tem uma prática, isso talvez é alguma coisa que acompanha uma série de artistas dessa exposição. São artistas que não se entendem simplesmente como artistas produzindo arte, eles se entendem como ativistas, seres complexos, sincréticos. O Bené Fonteles fala isso sobre a prática dele, que ele não é nos anos 80 ele até forjou esse termo artivista. Ele era um artista ativista. Hoje ele nem usa mais o artivista, que fala que ele é um ser.
Eu acho que esse eu acho que é um jeito interessante da gente pensar essa exposição, é quando também a prática, a arte se entende atuando em outros territórios, e eu acho que esse é um mote que a gente tentou dar também, e um jeito da gente chegar na ideia de certeza viva, que era tentando desencantoar os assuntos, as disciplinas. Então, por exemplo, parar de achar que ecologia é coisa de ambientalista, ecochato, militante, enfim, a gente trabalhou com a ideia de ecologias, né? O Guattari fala das ecologias, a gente tentou exercitar essas ecologias de diversas formas na exposição, entendendo que educação, ou que essa ideia de a necessidade de narrativas históricas, isso não é alguma coisa restrita aos historiadores, não é um assunto do pós-colonialismo que fica... Não, é todas essas questões, assim, ciência, arte, poesia, política, todas essas questões precisam estar num grande amálgama, numa grande teia, e acho que há muitos trabalhos que falam desses sistemas. O próprio Vitor Grippo fala bastante desses sistemas, né, de uma arte sistêmica e que todas as coisas estão absolutamente entrelaçadas. Eu acho que a gente pode ir passando aí, tem algumas imagens da montagem. Esse é particularmente um arquivo muito importante para essa pesquisa, é um arquivo do Vídeo nas Aldeias, que não se apresentam como um grupo de artistas, nunca tinham trabalhado, apresentado a produção numa exposição de arte. Vídeo nas Aldeias é uma organização que existe desde 86, baseada em Olinda, e no começo o trabalho deles consistia basicamente em levar equipamentos audiovisuais para os povos indígenas, para as comunidades, para as tribos, e ensinarem eles a se filmarem. Para eles era muito importante trabalhar com a ideia de representação, quebrar a representação e permitir que aqueles povos fizessem a autorrepresentação, eles se filmassem e representassem do jeito que era mais importante, conveniente para eles. No momento, ali no final dos anos 80, quando o Vídeo nas Aldeias surge, causou de fato um ponto de inflexão importante para uma série de povos indígenas, porque eles começam a se ver, a refletir sobre a imagem deles. Era um elemento político muito importante. Aquela imagem viajava, ia de uma tribo para outra, de um povo para outro. Era um jeito deles se comunicarem, entenderem como o outro estão, quantos eles são, onde eles estão, como eles vivem. Entre os povos indígenas foi um elemento muito importante. E é claro que hoje esse elemento ele vai se transformando, enfim, todos hoje temos nossos celulares, conseguimos filmar, não é mais uma questão de levar o equipamento, ter acesso ao equipamento, mas muito tem a ver com as narrativas que vão sendo criadas e que vão sendo atualizadas, e isso como ferramenta política ainda é muito forte. Então, aqui a gente tem 81 fragmentos, são 7 horas e meia de filmes, 2 horas e meia em cada uma das telas. Os fragmentos têm de 1 a 3 minutos. O Vídeo nas Aldeias tem um arquivo de filmes muito interessante, mas a gente achou que era importante fazer um mergulho nesse arquivo e entender, e essa é uma questão que a gente pode discutir mais a seguir, que a questão indígena no Brasil, que é um tema que tem sido muito caro e querido para uma série de curadorias e exposições, mas para nós, e nós discutimos muito, a questão indígena no Brasil ainda é uma questão de disputa de terra, de sucessivas tentativas de genocídios, uma série de massacres que acontecem sistematicamente desde que os colonizadores aportam nesse território. Então, para nós era importante que ocupasse o centro da exposição um arquivo que fala sobre esse conflito, que fala sobre essa disputa de terra, e que mostra que, bom, enfim, tem imagens de 1911 nesse arquivo, tem imagens de 2016, que mostra que a questão indígena mudou muito pouco em todo esse tempo. Então tem rituais, tem cenas de cotidiano, mas tem também uma série de imagens de retomadas, de lutas, manifestações, conflitos, confrontos, que para nós, enfim, pareceu que sem dúvida é muito importante, muito interessante que
que essas coleções de arte indígena estejam nas instituições e que a gente discuta e que dê visibilidade a essa produção, mas ainda nos parece muito importante e nos parece que há uma grande discussão a ser feita antes da gente conseguir, de fato, encarar um objeto, entender que a que cosmologia e cosmovisão ele pertence, a que narrativa ele se refere, e acho que é um passivo mesmo nosso político que precisa ser feito. Eu acho que o Vídeo nas Aldeias, no coração da Bienal, fala disso. Assim. Essa é a Alice Bide, da África do Sul. Esse trabalho ela fez em Salvador, ela fez uma residência aqui, ela quis dar continuidade ao outro trabalho que ela mostra na exposição chamado Lágrimas de África. Cristiano Learte montando, a Érica Verzutti. Estava aqui botando uma proteção antifogo para essas palhas do trabalho da Laís. A pista de skate da Cujon Lais. Isso tem a ver com esse encontro com as comunidades do parque. A gente entendeu que os skatistas são uma comunidade muito importante que frequenta o parque. A pista inaugurou no dia 6 e já tem uma série de abaixo-assinados pedindo para a pista não ser removida, que foi o nosso acordo inicial com o parque, que eles pediram que a gente construísse, depois destruísse a pista. Ao final da exposição já tem assim, milhares de assinaturas e audiências públicas marcadas para a pista ficar. Obrigada, a gente conversa logo mais.